muitas das vezes o posicionamento do centro de medição é um item que o projetista muitas das vezes, o cliente fala, não, eu quero aqui do lado direito, coloca aí. Não é que ela venha muitas das vezes repercutir em um problema técnico, mas muitas das vezes em relação à questão econômica. Muitas das vezes não se analisa o que se tem na parte interna e o projetista olha só o seguinte, não, olha só a carga que o cliente passou de alguma forma, o que escreveu ali no papel de enrolar pão, e aí fala, não, coloca em qualquer canto aí, o projetista não se atenta à parte interna, onde é que fica o quadro de distribuição geral dessa unidade. Então muitas das vezes não faz sentido, é porque aqui está pequeno, porque senão não ia caber na tela do computador. Mas essa distância aqui pode ser uma distância grande, muitas das vezes uma distância de 40 metros a mais. Então, olha só o que acontece, e é um erro comum. Parece óbvio que posicionar o centro de medição ou próximo aqui ao centro de carga, ou então quando a concessionária não permite, no lado do terreno, que a saída de corrente, ele venha, tá certo? Fique mais próximo dos quadros de distribuição de cada unidade consumidora. Então, esse é um erro que faz com que o teu cliente gaste muito mais, porque vai aumentar a quantidade de cabos, vai aumentar a distância, muitas das vezes vai aumentar a seção transversal do condutor para compensar a queda de tensão. Então, é um erro que parece simples, um simples posicionamento de centro de medição, mas que prejudica muito, tá certo? No processo executivo, fazendo com que o teu cliente gaste mais sem necessidade. Não cometa esse erro. Procure posicionar o centro de medição, tá certo? De forma que ele fique ou mais próximo aqui o possível, tá certo? Dos quadros de distribuição ou dos shafts, se for uma edificação de grande porte. Quando a concessionária não permite, tá certo? Ela permite que tenha uma distância máxima de 5 metros em relação ao limite do terreno, outras querem no limite do terreno, mas o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte, tá certo? Então, posicione o mais próximo possível aos centros de carga. Se eu tenho a minha alimentação nesse ponto aqui, tá certo? Das edificações, então procura direcionar e posicionar o centro de medição juntamente com a entrada de corrente, tá certo? Com o padrão de entrada, em um local que seja viável, tá certo? Tecnicamente e também financeiramente, em relação à questão de materiais.